Muito bem, vamos começar mais uma entrevista aqui com os alunos, nesse novo quadro que eu estou criando, né, no canal. E hoje é uma entrevista especial, né? Eu estou fazendo normalmente entrevistas individuais. Aí eu peguei um grupo de 3 malucos que queriam fazer entrevista juntos, né? Um grupo de amigos, assim. Eles queriam fazer todo mundo junto. Então, uma entrevista com a Ayla, com o Henrique e com a Isabela, que são meus alunos já desde o ensino fundamental, né? Desde o 5º ano do ensino fundamental. Eu tinha 10 anos de idade, já dava aula para eles já. Então, sem mais delongas, entrevista com vocês. Vou fazer de forma direcionada. Eu vou pedir um resumo da história de cada um de vocês. Começar pela Ayla, que é quem está primeiro aqui na ordem para mim. Vou seguir sempre a ordem Ayla, Henrique e Isabela. A ordemzinha que está aqui para mim na tela. Ayla, conta um pouquinho do resumo da sua trajetória de estudos, quais são seus objetivos, o que você veio fazendo até agora de estudos, dificuldades, etc. A palavra é sua. Boa noite, meu nome é Ayla, tenho 21 anos e eu comecei nesse mundo de concurso através da prova da AFA, da Academia da Força Aérea. E aí, como curso para me apoiar nessa preparação, eu escolhi o TM. E aí o professor Matheus é professor do TM, foi assim que eu conheci o trabalho dele. Eu assistia regularmente a todos os plantões de redação e de inglês também, sem falta. Sem falta. Detalhe Sem importante. E aí, mais próximo da prova da AF do ano passado, eu entrei para o estrategista, porque a prova estava muito em cima e aí eu precisava aprofundar ainda mais os conhecimentos que eu já tinha, tanto em redação quanto em inglês também. E aí foi muito bom, porque como a gente já. Nós três, no caso, como a gente entrou no curso e já tinha começado o intensivo de inglês, a gente teve que acompanhar, né? A gente quis colocar meio que em dia o livro que estava sendo usado, que no caso era do Nelson Totes. E aí foi uma virada de chave muito grande para o meu desempenho na prova da AFA, porque eram encontros semanais. Só que eu entrei no estrategista pensando que eu ia aprofundar meu conhecimento apenas em redação em inglês. Só que aí eu fui surpreendida com os tais dos direcionamentos. Isso aí mudou não só a minha visão de mundo, mas também a minha visão sobre mim mesmo. Porque eu sempre falo isso, mas em um dos encontros, né, dos direcionamentos, o professor Matheus citou que ele, em uma fase da vida, né, não sabia responder questões básicas sobre ele, filme favorito, essas coisas aí. Quando acabou a live, eu falei, eu também não sei responder, não. E nesse dia, eu lembro que eu escrevi muito, e naquele dia eu notei que um processo muito importante estava começando, que era o processo de me conhecer. Como eu falei, eu comecei estudando para a prova da AFA, especificamente. Esse ano também eu tentei, não consegui ser convocada nem aprovada, mas, muito mais do que isso, algo que até minha família notou, que mudou drasticamente, foi a minha visão sobre a prova. Porque quando eu comecei, para mim, a prova da AFA era meu mundo, né? Se eu não passasse, a minha vida acabava e eu não sabia mais o que eu ia fazer e minha vida ia acabar, literalmente. Só que nesse ano, no período pré-prova, que é o que eu costumo ficar mais nervosa, né? Aquele nervosismo pré-prova que é bem comum, mas esse ano não foi assim. Foi a prova que eu estava mais tranquila. Minha mãe e a minha avó comentavam que realmente dava para notar a diferença do ano passado para esse. Então, eu acho que o maior diferencial dos cursos do Matheus, tanto do estrategista quanto as lives da Forja e a fraternidade também, foram essenciais e são essenciais porque me ajudaram a responder questões não só para concursos, mas questões que eu nem sabia que eu necessitava respondê-las sobre a minha própria vida. Então, é isso. E é engraçado, né, que o pessoal às vezes até procura, né, meu conteúdo, etc, vê eu falando de concurso. Aí o cara pensa, ele vai chegar assim no meu canal, esse cara fala de concurso, vai pensar que vai falar de Pomodoro, estude por questões. Aí tá lá o maluco falando de São Tomás de Aquino, falando sobre religião, sobre filosofia. Ah, pô, lei Platão aí, meu filho. Que isso, né? Que isso, que isso. E você, Henrique, conta um pouquinho aí da tua trajetória. Então, eu comecei a conhecer mais sobre esses concursos militares lá em meados de 2020, mais ou menos lá no meio
do ano, em julho, mais ou menos. Aí eu comecei pelo o estrategista, aí eu não sei se pode falar aqui. Eu É comecei claro. pelo estrategista, aí, tipo assim, eu tinha um tempo que era muito curto, né? É nesse ano de 2020, então, e eu estava estudando para SpaceX, deu barro, obviamente, e foi aí que eu conheci o Cezinha, né? Na época ele fazia só o curso de matemática ainda, depois Sim. chegou o Igor com o curso de física, e aí que ele fez o, o, o Curso teorema, que era completo. assim, que era isso. E, cara, eu falei assim, não, esse aí eu vou adquirir por causa que era uma coisa assim, cara, a didática do Cezinha era outra coisa, então eu confiava muito assim nos professores que ele vinha juntar, assim, né? Eu confiava nele na questão da equipe. E foi aí Uhum. que, tipo assim, eu já conhecia o senhor, né? Só que foi uma surpresa por causa que eu não sabia que você dava aula de inglês e redação. Então, quando eu vi que era você, assim, falei, caramba, vai ser o Matheus, cara. Aí eu comecei a te acompanhar nessas aulas de redação e do inglês lá. Ah, Tipo assim, quando você lançou o estrategista, né, que você fez o anúncio lá, eu falei, cara, é isso aí. É o professor sabe, ele manja, né? E eu até tenho uma história bem curiosa, assim, que você e o Almeida fez parte da conversão minha pro catolicismo, né? Lá na quaresma da sua vida. Falei, cara, é o professor manja, vou confiar nele e não deu outra, né? O estrategista, assim, cara, foi um curso essencial. Foi literalmente você me catar assim, olha, você é um burrinho, você não sabe de nada, dá sua mão, levar até a aprovação. Eu falei, tá bom, eu confio, professor, você que já fez uma porrada de concurso aí, eu confio. E, cara, deu bom. Tipo assim, não fui aprovado na SpaceX, né? Fiz aí 3 anos consecutivos, deu barro. Só que no início de 2023 surgiu esse concurso da Polícia Científica, né? Fui olhar o edital, vi as matérias, matemática, física, português, redação, e o que era a mais, assim, de diferente era medicina legal e direito. Falei, cara, eu vou tá aloprar parecido, né? nessas questões, isso, eu vou aloprar nessas matérias que eu já conheço mais, e essas duas eu faço questão, cara, é até cair a mão. E foi isso, né? Cheguei Sim. na prova lá, confiante nessas matérias que eu já estava dando gás, e garanti o mínimo nessas outras duas. Né? E Sim. na redação fui confiante, até por conta do estrategista, que as aulas eram semanais, e, cara, eu fui confiante, não deu outra sim, né? Eu tive a maior nota da redação aqui na minha região, dos 20 pontos, eu consegui 18,5. Saiu essa nota, cara, foi caramba. Eu fiquei como pose, né? E, cara, e essa nota da redação foi a que me fez, assim, eu subir coisa de umas 10 posições. E Sim. é onde que eu tô aguardando ainda, né? Por ser um concurso que é estadual, é uma burocracia, assim, cara, que é chatinha. Só que já tá É. nas fases finais já de ampliação, né? Amanhã mesmo acho que sai no Diário Oficial a ampliação, aí Sim. já dá para saber se vou estar nas vagas ou não. E aí eu vou estar assim, né? Porque falta apenas duas para me convocar. Eu fiquei em quinto aqui na região minha, já chamou acho que dois, sabe? Foi pouca vaga, mas vão ampliar mais, então eu tô confiante.
E, cara, essa aprovação minha vale muito, assim, do estrategista, dos ensinamentos que o senhor deu, né? Das aulas diárias, das correções e principalmente dos exercícios, né? Porque, cara, exercício, sim, foi fundamental. E tanto é que nessas duas matérias, tanto a medicina quanto o direito, eu tive zero aula de teoria, foi só exercício. Foi o que eu garanti o mínimo que é para aprovação minha, cara. Então, E você é já tinha assim, aquela base, né, para entender as correto, questões, é diferente. correto, cara. Questão é o essencial, né? E é isso que você fala muito no curso seu. E entender isso foi essencial, né? Então, minha... é isso aí. Eu acho que é isso. A trajetória é em breve, Excelente, cara. crucial. Logo eu Excelente. E mando a fotinha essa lá. aprovação que você teve, né, na polícia científica, ela confirma um negócio que eu sempre costumo dizer assim, né, que a confiança ela surge de resultado. A gente vai tendo resultado, a gente vai ficando mais confiante. E esse resultado não é só a aprovação ajuda Correto. também. Mas aquele resultado de você começar a olhar para as questões, por exemplo, esse ímpeto que você teve, de ir fazer em cima de questões. Você olhar para as questões e começar a entendê-las, já te dá uma confiança absurda. Em comparação, por exemplo, aquela situação de você pegar uma lista de questões e não saber nem do que aquela lista está falando. Uma das piores sensações que o sujeito tem quando está estudando, né? Uma Correto. das piores. Show de bola, cara. Né, e só pra quem tá perdido, né? A gente tá falando do estrategista aqui direto, porque o estrategista é o pai da Forja do Estudante Aprovado. Eu sempre vim aprimorando os treinamentos. Eu até falei, né, pro pessoal que entrou no estrategista, eu falei, ó, vocês são os malucos que vão testar, que vocês vão ser cobaia, tá? Porque eu tô tentando pensar num formato aqui de treinamento, né, que inclua tudo que eu posso de fato ajudar. Né? Uma espécie de transferência de inteligência que eu quero fazer aqui no estrategista. E aí o estrategista, ele não era um treinamento que eu divulgava, era um treinamento só para alunos ali antigos, galera mais próxima, né? Era quase que uma maçonaria dos concursos, né? Só entrava com convite. A analogia certa é essa. Ó, só entra com convite, chama teus amigos aí. Se for muito, vem um cara mesmo muito maluco, vai entender o que eu tô falando, não vai adiantar nada. Tem que ser um cara já direcionado. Então o estrategista ele tinha um outro elemento ali, muito de teste, muito, muito intensivo. Até a Isabela falava direto, né? Eu vejo mais o Matheus do que minha família. Que Direto. aula todo dia. Isabela e Ayla. É verdade. Todo dia. Todo dia, Pelo velho. menos, às vezes era duas, 3 vezes. No Sim, teorema, no estrategista. eram várias aulas. No direcionamento. E ainda tinha o irreprovável na época, né? Que eu tava fazendo. Ainda tinha o irreprovável. Então era o irreprovável no YouTube, era as aulas do estrategista, era o direcionamento, era no Aquarela da sua vida, redação. meio-dia. Aquarela da sua vida. Isso foi em 2022, né? Aquarela da sua vida Não, foi em 2022. É do 22. Que em 23 eu acho que eu e o Almeida não fizemos, nem esse ano. Foi 2022. Olha só. E agora conta aí também, Isabela. Bem, eu conheci o Teorema Militar primeiro. Eu já estudava desde 2022. Eu comecei a estudar para PrEP e depois eu simplesmente vi Top Gun. É o momento canônico. Eu vi Top Gun E depois dali eu falei- ia fazer outra coisa. Eu falei, eu achei legal. Aí fui começando a pesquisar e deparei com a aviação e com todo esse mundo por trás. E desde então eu falei, não, agora eu quero ser piloto. A Maverick brasileira. Aí eu sentia muita dificuldade em física e no curso que eu estava, na concorrência, eu não conseguia entender nada. Eu conheci o professor Igor, de física, e ele foi o gancho para o teorema. Depois eu comprei o teorema e comecei a ter as aulas de inglês, que também era uma derrota, até o professor Teixeira entrar. As aulas de inglês do professor Teixeira foram fundamentais para que eu conseguisse sair do nível do nada para conseguir as questões, porque eu era um completo desastre, eu nunca liguei muito para inglês, mas nas provas era mais cobrado e difícil também. Acho que o professor Teixeira e os direcionamentos e Ford
eles ajudam por completo a parte intelectual, a maturidade e até a física, com a motivação ou com as dicas de bons atos produtivos e boa alimentação. Essa integração me fez muito bem, me fez amadurecer muito como pessoa. E recentemente eu descobri que as aulas avulsas do estrategista no passado, que a gente tinha sobre biologia, história, e para mim não fazia tanto sentido, né? Eu estudar para a AFA só precisava de português, matemática e inglês. Mas eu comecei a frequentar e eu percebi esse ano que eu fui dar uma pesquisada na nota do Enem. Eu estava lá jogada, né? Deixa eu ver a média. E eu acabei descobrindo que eu poderia ter feito engenharia mecânica e as ciências aeronáuticas, porque eu tinha pego Olha. média. Eu tinha pego média, eu nem sabia da média do Enem. Então, assim, eu Só com as percebi. aulas, né? Do Só com as estrategista, aulas, eu aí nunca resolvendo eu não questões e estudei. tal. Eu acabei meu ensino fundamental, ensino médio em 2021. Então, desde esse tempo não tinha tido contato com biologia, literatura, com nada. Então, só a parte do estrategista me auxiliou muito. Eu tive foi quase 600 de média no Enem. Então, assim, eu percebi o quanto foi diferencial as aulas de estrategistas avulsas, sem ser as matérias necessariamente da minha prova. E eu também fiz a prova da AFA há 2 anos e não consegui passar também, mas aquilo que a ela fala, né, de o que o nosso antes e depois foi primordial, porque ano passado eu não consegui, não tinha pego média só em uma questão, esse ano eu peguei 3 matérias, só que ainda não foi suficiente. Mas a reação que a gente tem depois mostra o quanto o estrategista ajuda e nos faz evoluir, né? Porque por mais que seja um pouco desesperador, a gente tem a maturidade de entender que não é ali que acaba a vida, né? A vida continua. E é E uma isso é das parte do coisas. domínio da mente, né? Que as pessoas às vezes simplesmente acham que não precisa ter, mas é parte fundamental da aprovação. Por isso na Ford eu falo, equação fundamental da aprovação. Domínio do processo de estudos e domínio da sua mente. Se você não domina a sua mente, você começa a se martirizar porque você reprovou. Pronto, acabou. Ah, agora minha vida acabou porque eu reprovei. Não, peraí, filho. Concurso é só uma parte da sua vida, ele não é nada, literalmente. Assim, não é nada. Sua vida não mudou nada. Tu vai continuar vivendo do mesmo jeito que você tá vivendo agora. Então, se você não tem a capacidade de levantar a partir disso e aprender, até com base nesse erro que você cometeu, para poder ir melhor nas próximas e ter mais direção, como é que você prossegue? Não prossegue, né? Não faz nada. Eu percebi muito, depois que passei um tempo vendo as notas de tudo que aconteceu e passou um flashback, né, de tudo que eu pude aproveitar do estrategista, de quanto ele influenciou. Às vezes a gente não para pra perceber o quanto cada coisinha é fundamental, mas as 4 aulas, às vezes, no dia com Teixeira, ou o final de semana, as aulas no sábado, caóticas, que ao mesmo tempo eram aulas super proveitosas e ao mesmo tempo extremamente dinâmica e engraçada, sair daquela monotonia, eu vi que cada aula, cada minuto foi muito bem gasto, por mais que às vezes eu tivesse visto o professor mais do que a minha própria família, eu percebi que tive um impacto muito grande de todas as aulas, direcionamentos e principalmente redação também, que vieram nota boa também no Enem. Eu acho que eu contei pra ela que quando eu contei pra minha mãe que eu tirei 740 no Enem, minha mãe quase soltou fogos lá em casa. Ela, minha filha tirou 740, isso é porque ela nem queria. Eu obriguei. Se ela tivesse feito, ela ia tirar 1000. A minha mãe foi muito gratificante ver que ela tinha ficado extremamente feliz com aquela nota e que pra mim eu fiz porque realmente ela queria que eu fizesse, mas foi recompensador ver ela tão feliz com algo que eu fiz que ela estava pedindo. E é isso, eu vejo agora, além de amizades que foram formadas através dos estrategistas e a própria amizade de professor, porque parando para pensar, a mudança foi muito drástica e foi uma pessoa muito importante na maturidade e na pessoa que agora eu sou. Professor, vou fazer um adendo aqui. Claro. Nem de perto essa aprovação minha foi a parte mais importante disso tudo, cara. Foi tipo assim, é a mudança que eu tive interna, assim, tanto de mentalidade espiritual e até pelas amizades, cara, foi a coisa assim, mais valiosa. Eu acho que eu ganhei
nesse tempo, sabe? Tipo assim, você vê as pessoas que querem as mesmas coisas passando pelas as mesmas dificuldades, né? Então, Sim. você entende, cara, que, tipo assim, é, é uma coisa que é mais importante, né? Você entender que você sai cada vez mais forte de uma reprovação. Porque, cara, eu mesmo, uma reprovação que eu consigo fazer na minha mão aqui, de reprovação, eu ia ter que usar mão, pé. Cara, foi muita reprovação. Mas foi muita reprovação. Mas cada uma foi importante para eu chegar nessa, ser aprovado e reconhecer. E, cara, tá bom, é uma aprovação. É importante, Mas, cara, as minhas reprovações foi, sim, algo que eu vou levar para a vida toda, né? Pelo o arcabouço que eu adquiri, essas amizades que eu fiz, né? Por conhecer as pessoas que hoje eu me inspiro, como você, o Almeida, enfim, o Cezinha. Cara, isso aí foi a porta de entrada, realmente. Né? Então, assim, o que eu tenho de mais valioso é o que eu aprendi fora dos concursos, não é a regrinha gramatical, não é os mnemônicos, é o que eu vou levar para o resto da minha vida. Então, isso aí é a parte mais importante que o senhor faz muito bem, né, nos seus cursos. Obrigado. Complementando. Pode falar, Ayla. Fala, Ayla. Rapidinho. Eu tava lembrando esses dias aqui em casa da primeira redação que eu fiz para enviar. Porque quando eu entrei no TM, eu ficava morrendo de medo, porque até o momento eu só vim estudando pro Enem. E a redação do Enem para a redação da AFA tem algumas diferenças consideráveis aí, né? E eu ficava com muito medo de mandar uma redação e ser horrível, porque a correção ia ser no plantão, né? Aí eu falei, meu Deus, todo mundo vai ver que eu escrevo muito ruim. Só que aí eu criei coragem e mandei. Falei que o piloto tinha sido abatido, mas estava vivo. Mas fora isso, eu lembro muito bem desse dia, porque o senhor falou que para uma primeira redação tinha sido muito boa, e se eu continuasse nessa linha de não desistir, continuar fazendo e manter o hábito de escrita, eu ia me sair bem. Aí eu fiquei, assim que terminou o plantão, eu falei, mãe, não tava horrível. E o professor disse que eu vou conseguir ser boa. E eu acho que foi esse apoio que eu tive do senhor foi primordial, porque quem sabe se eu ficasse, se fosse outro professor, eu ia continuar com medo de mandar redação, no início ser corrigida, eu nunca ia saber se eu fui bem ou ruim. Então, esse apoio foi primordial para que eu continuasse tentando, porque isso era algo também que eu morria de medo, de tentar e errar. Mas, como o Mike falou, todos os meus erros um dia me levaram a algum acerto. Então não é um fim, né? Tem muita vida depois de um fim. E isso eu não imaginava antes de participar das aulas como senhor. Sim. É engraçado, né? Então, nisso, isso aqui é um souvenir, cara. É a minha redação que eu citei o Tolkien. Cara, essa redação aqui, até hoje eu leio ela e eu falo, caramba, velho, como que eu fiz isso? O negócio ficou muito bom. Vai evoluir essa redação. Nossa, eu não consigo entra até a síndrome do impostor, né? Mas fui eu mesmo que fiz isso. Eu guardo, ó, souvenir, tá? Ó, dia 20/6/2023. Guarda. Aí, ó. É relíquia. Quando ele for santo aí, a gente pode pegar, ó. Muito bom, cara. Muito bom. Engraçado isso. É como que o medo define a vida de tanta gente. Tanto a gente e tanto a gente também. Eu consegui, desde que eu entendi aquele negócio que eu ensino, por exemplo, na arte da aprovação, que eu ensino hoje na Forja, que eu passei nas direções do estrategista. Hoje, né, para quem não sabe, na Forja também, a gente continua com o projeto de direções ainda mais aprofundado. Agora, direção intelectual a cada 2 semanas na Forja. E uma coisa fundamental que eu descobri foi o quê? Existe uma parte na minha mente, na mente de cada um, chamada eu crítico, que é uma ferramenta de defesa. É uma coisa importante. A gente precisa de defesa. Né? Senão você ia achar que você pode pular do prédio, ia cair nessas ideias malucas, New Age, né? Eu posso tudo, eu sou Deus.
Você tem que ter um eu crítico ali, assim, pra botar você no chão. Só que muitas vezes o eu crítico se torna uma coisa doentia. Ele começa a te atacar. Por quê? Internalizando certas críticas que você ouviu da família, que você ouviu de um professor, de uma professora na escola, certas coisas que circulam no ambiente social, né, certas ideias que circulam no ambiente social que fazem um mal. Não é muito mal, não é pouco mal, não. E você continua repetindo aquilo. Por exemplo, isso é uma coisa, né? O Gustavo Bernardo fala na Redação Inquieta. Por que o aluno tem medo que a sua redação seja lida? Por um motivo muito simples. A redação expõe como que a alma nua. Quando você produz um texto, tem algo da tua alma ali. Não é meramente uma exposição corporal. E na era dos nudes que a gente vive hoje em dia, eu tenho certeza que muita gente tem mais medo de ter a redação lida do que aparecer as partes na internet. Né? É bizarro isso. Né? Mas por quê? Porque é como que a tua alma estivesse nua ali. Então, assim, aí eu pego, né, eu vou logo fazer um treinamento de redação como? Não, eu vou botar toda a redação aqui na tela e vou ler pra todo mundo ver. Então, vamos parar com essa palhaçada. Vamos quebrar no meio esse medinho do ego. Ia falar, Isabela, prosseguida. Você ainda lembra, né? Lembro, sim. É que eles comentaram muito da redação e é engraçado que através das aulas de redação que a gente criou o grupo, que nós mesmos corrigimos a redação antes de enviar para o senhor. A gente criava uma live no Telegram e ficavam comentando as redações e depois mandavam para você. Vocês são muito espertinhos. Cada redação vocês são muito tão boa, filha. Agora eu entendi por que só saía redação boa desse grupo. A panelinha ali da redação boa. Um corrigíamos o outro e prestava muita atenção na aula, principalmente os pontos que a gente não conseguia ver. E eu acho que isso foi um diferencial muito grande para a gente também. Que além de nós mesmos fazer essa autoavaliação um dos outros, a gente prestava atenção na aula também no que a gente não tinha percebido e que podíamos melhorar para que a nota do outro ficasse sempre melhor. E eu acho que... Sim, né? Sendo modelada aí. Sim. E foi através disso que eu acho que a gente entendeu o que era, o que o senhor sempre fala, que é idem velho, idem nole. Porque a gente estava ali, buscando a mesma coisa, que era uma aprovação, e um ajudando o outro. A gente cultivou essa amizade por conta de uma coisa simples, de começar a redação, depois fomos conversando um pouco mais, aí descobrimos. Acabou sendo engraçado, né, como as pessoas são, porque os dois meninos queriam a PrEP e as duas meninas queriam a APA. Verdade. Foi muito casado em específico, né? Porque a partir dali os meninos começaram a conversar mais e ajudava a gente também com história, porque a gente não pegava. Então, às vezes a gente perguntava alguma questão, era essa mutualidade. Então, sim, foi muito bom essa parte também. Foi uma das coisas que a aula do senhor proporcionou, entender muito e ter as amizades, porque de fato é bem diferente a gente fazer amizades que tem o mesmo propósito, o mesmo sentido, entende o que a gente está passando, e dessas amizades que temos que não entende muito e meio que não te ouve, né? Porque eles realmente sentiam a mesma coisa. A gente, eu acho que é o principal que a gente criou muito vínculo, é porque a gente entendia a dor do outro. A gente sabia onde queriam chegar e a gente entendia perfeitamente quando alguém errava, ou então quando tirava nota ruim em uma redação, principalmente, que era o ápice era a redação de cada um. Aquele centro ali em torno do qual... Gente, a minha redação tá horrível. A Ayla sempre manda, o lema dela, a minha redação está horrível. Aí vinha depois, e primeiro 10. Que nem na hora da aula, né? Manda, não, professor, já peço desculpas porque eu acho que a minha redação ficou muito ruim. Nota final 10. Eu acho que os meninos também não tiraram 10 na correção. Ela foi a única. Toda vez tá horrível. 10. Ela tirou 2 notas 10. Eu falei, caralho, eu queria estar horrível assim. Me ensina a ficar ruim assim também. Era exatamente isso. O apelido dela era Aula. Aula. E não é meme. E a gente vê, né? Por exemplo, hoje, agora, o exemplo de vocês foi muito importante também para eu entender o que eu quero na Forja hoje para os alunos. Né? Certos mecanismos ainda não foram desenvolvidos ao seu pleno potencial, mas já estão lá e a partir de novembro vão começar a ser.
a comunidade no School, por exemplo, foi com base em grande medida desse exemplo de vocês. Eu vi assim, pô, eu posso criar aqui muito mais do que simplesmente permitir que o pessoal veja no Telegram. Não, vamos sair só do Telegram. Vamos fazer uma comunidade no School que vai ser como uma rede social para os alunos. Né? Quem é aluno da Forge tem acesso. A gente ainda está usando muito pouco a comunidade do School até agora. Mas a partir de novembro eu vou intensificar esse uso através da resolução de questões que vai ter lá no Agogia do Estudante. As oficinas de redação vão começar, né, para Forge do Estudante Aprovado. As resoluções de questões, a fundamentação de base em português e inglês, com Ayla, atenção, ó, com poemas para serem decorados e analisados. segredo aqui. E assim vai, né? Por quê? Porque eu noto o que eu quero fazer com a Forge. Eu quero fazer aquilo que os cursos preparatórios não querem e não podem fazer, por melhores que sejam. Por exemplo, vocês são alunos do TM. Mas vamos lá, o TM é um curso preparatório. O TM não vai pegar e fazer um embasamento de português com você. Isso aí quem tem que fazer é você. Só que considerando o ambiente cultural e social em que a gente vive, é muito difícil que alguém consiga fazer por conta própria esse trabalho, por exemplo, como todo o que a gente fez ao longo daquelas listas de questões que hoje quem é aluno da Forja também tem acesso lá na comunidade School. Aquelas 400 questões de linguagens e de humanas. Fez um embasamento grandão. Aquele embasamento em cima do livro do Nelson Torres, que aprofundou o conhecimento. Aquilo ali não é um conteúdo preparatório para o concurso X ou Y. É um conteúdo para aprimorar a sua inteligência. O embasamento que a gente fazia sempre conversando entre dois livros. Pegava o livro do Nelson Torres, agora faz as lições do Raymond Murphy, lição tal. Isso é mais ou menos por aí que eu quero seguir, mas agora de uma forma ainda mais aprimorada, até porque agora eu tenho o iPad, tem a canetinha bonitinha, né, para desenhar bonito, né? Agora dá para ser artista. Ainda mais considerando a minha habilidade artística de desenho, pô, todo mundo vai ficar encantado com isso, né? Minha letra bonita. A onda de surra para marcar um mísero traço na redação. Parkinson. Vagas limitadas, professor? Oi? Vagas limitadas? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Né? Mas eu vou, a partir de novembro, começar a criar turmas, entendeu? Para poder dividir melhor, porque já tá acontecendo hoje de entrar entre 2 e 3 pessoas novas por dia na Forja. Né? Então eu vou ter que criar uma administração aqui melhor para a questão das correções de redação, para a questão da oficina, para as aulas, etc. Né? Hoje mesmo já entraram 4 pessoas na Forja. Então, assim, chegar uma hora, se um mês ficar isso, entram 120 pessoas. Aí já muda completamente o jogo do que era no estrategista, que tinha lá os mesmos 15 negros aparecendo todo dia. Né? Aí não é mais uma maçonaria, né? Daí vai ser... Aí já virou igreja. Agora virou igreja mesmo. Eu quero fazer uma pergunta específica para vocês sobre antes e depois. Assim, vocês já falaram isso ao longo desse resumo da história de vocês, mas eu queria que vocês notassem assim, qual é o principal atributo que mudou. Vamos seguir na ordem, né? Vou pedir para a Ayla começar. O principal atributo de mudança, assim, que você notou, Ayla, do antes e depois, aquilo que você consegue olhar assim, eu não imaginava que isso seria possível. E depois do treinamento com o Matheus se tornou possível. Eu acho que principalmente na parte intelectual, né? Parar de ter medo de questões. Eu acho que isso é comum, né, para quem estuda regularmente, que tem algumas questões que o nível é mais avançado, são mais difíceis, requerem vários conhecimentos diferentes em uma só questão, e eu morria de medo disso. Nos simulados, eu ficava, meu Deus, eu vou zerar essa prova. Só que hoje em dia não, é só uma questão. E se eu errar, ver a resolução e tá tudo bem. Eu acho que esse, para mim, foi o maior aprendizado. Foi a maior conquista que eu tive, foi encarar o estudo como algo tipo, é só estudar, para aprender. Não para resolver questões ou para passar em alguma prova, que é assim que as escolas ensinam, né? Mas estudar para aprender, de fato. E acho que foi na live da direção intelectual, o senhor falou, parem e analisem. Por que vocês não gostam de estudar? Aí eu falei, realmente, não tem muito fundamento esse medo de ver uma aula porque eu vou ser ruim, ou fazer uma lista porque eu vou errar mais. Então, para mim, essa foi a minha maior conquista a nível intelectual. Me permitir enfrentar mesmo, porque é só uma lista. É só uma prova. Claro que levando a sério, mas
é o meu estudo, entendeu? Não é um bicho de 7 cabeças. Dá pra... Que nem tem o meme, né, que falam. Eu não vou... Ai, como é? Esqueci. Eu não vou inventar nada. Eu só vou desenvolver o que já inventaram pra mim. Então, eu não vou criar uma fórmula matemática. Eu não vou inventar uma matéria de física. Eu não vou inventar nada. Eu só vou aplicar. Então, não tem pra que ter... E na minha parte, acho que tanto espiritual ainda mais, porque eu não digo que houve uma conversão, porque eu nunca não me afastei tanto da igreja. Mas esse ano foi muita coisa em pouco tempo. Principalmente por causa do Senhor e do Mateus. Mas a quaresma de São Miguel eu acho que foi o que mudou o jogo pra mim esse ano. E eu comecei a rezar o rosário, eu acho que foi até o Henrique que comentou em uma aula, e eu falei, meu Deus, eu também. Porque pra mim um terço era muito longo. E quase que não tinha fim. E imagina um rosário. Imagina o rosário. Às 4 horas da manhã com o Frei Gilson. Aí ele... Nossa, tinha dias que o sono tava pra matar. E fica em pé. Aí eu... Tá bom, Tá bom, Frei, tá bom. Vou ficar em pé, vou ficar. Eu acho que dormir de joelho, velho. Mas eu tava... Sério mesmo. Assim. Eu dormi na quinta Ave Maria, quando eu acordava, eu já tava no glória, pai. O Frei tá rezando errado. O Frei que tava rezando errado, né? Não sou eu, não, é ele. Não. Mas a parte espiritual foi fundamental também, porque eu ia à missa, mas eu não diria que eu rezava na missa. Eu ia. Mas estar lá de fato não é uma coisa que eu posso dizer que eu fazia. Mentalmente, né? Falando. Fisicamente eu estava lá sim. Mas rezar frequentemente, diariamente, eu não fazia isso. E hoje, eu rezo vários semanalmente. Não diariamente, ainda não é algo que eu confesso que eu não estou fazendo, mas semanalmente, pelo menos, eu tento manter esse hábito, porque muda muita coisa na minha vida, muito mesmo. Eu descobri que a minha devoção a Santa Terezinha também, isso foi muito bom. Mas eu acho que a outra mudança notável, assim, em minha vida, é o fato de eu ter aprendido a impor alguns limites. Que eu fazia algumas coisas só porque outras pessoas estavam fazendo. Eu não queria fazer algumas coisas, mas, pô, eu vou decepcionar outra pessoa, entendeu? E eu acho que isso mudou muito também. O fato de que, pô, eu não quero fazer isso. Isso vai mudar alguma coisa na minha vida? Não. Isso vai me agregar algo bem? Não. Então, pra quê? Eu acho que esse também foi uma questão muitíssimo grande de impor alguns limites para mim, para o meu desenvolvimento intelectual também. E a leitura também. Porque eu estava até falando com meu pai esses dias que há alguns anos eu chegava a ler na média de 20 a 30 livros por ano. Só que ao fim do ano, eu ficava assim, esse livro... Tudo bem que eu era um pouco adolescente também, e eu ficava lendo romancezinho adolescente. Mas não era literatura que mudava alguma coisa na minha vida, só aumentava as maluquices, entendeu? Mas esse ano, eu só li 4 livros, e eu falo que esses 4 foram mais importantes do que todos os livros que eu já li na minha vida inteira. Que eu comecei o livro com o Machado de Assis, que é Memórias Póstumas. Depois, Clarice, o Livro dos Prazeres, uma biografia do Santos Dumont. E agora, depois da prova da precisava de um mais leve, aí eu li um Daisy Jones and the Six. Mas todos esses foram assim... Clarice, eu não posso nem comentar. Eu não consigo chegar em palavras para comentar o quanto que essa mulher mudou a minha vida. Eu não sei se eu tava ficando maluca ao ponto de falar, meu Deus, eu me identifiquei. E no ensino médio eu não entendia nada do que ela estava falando, sendo que hoje sou outra eu. Igual a frase de Heráclito, né? Não é como o homem entrar no mesmo rio 2 vezes, porque não é a mesma água e nem o mesmo homem. E é exatamente isso, porque eu lendo Clarice hoje sou outra eu. E o modo como ela falou comigo através do livro e através de algumas pesquisas também que eu tenho feito com
sobre a Macabeia e tal. Eu ainda não li A Hora da Estrela, mas eu acho que eu ainda não tô preparada. Mas o fato de Clarice falar tanta coisa que já era pra ser entendível, assim, pra gente, pra mim, não era. E ela fala tão claramente, tem uma que eu me identifico bastante, inclusive, que é já que sou, o jeito é ser. Porque às vezes, professor, eu acho que eu sou um pouco maluquinha da cabeça, sendo que quando eu paro pra escrever e eu vou ler depois, eu acho que você não é tão maluquinha da cabeça, eu acho que você é um pouco inteligente, sim. E, isso é outra coisa, porque eu me maldizia muito, né? Eu achava que eu era uma pessoa horrível e que eu não queria ser capaz de nada. Mas eu acho que eu não tenho nem noção do quanto o senhor me ajudou nesse ponto na minha vida, porque desde aquele primeiro dia da aula de redação, que eu mandei a minha primeira redação, que o senhor falou, continue mandando, que você vai melhorando. Eu falei, nossa, ele acredita que eu vou melhorar. Então por que eu não acredito que eu vou melhorar? Aí ficou aquela, né? Os heterônimos falando assim na cabeça. Por que você se fala assim de você? Então eu acho que. Eu não tinha falado de Fernando Pessoa ainda, né? Então tava demorando. Mas eu acho que tudo isso conspirou para que eu estivesse aqui hoje. Todas, como o Henrique falou, todas as minhas reprovações, todas as questões que eu deixei de fazer, as questões que eu errei, mas também as que eu acertei. Então, tudo continua sendo eu. E eu não mudei, eu não morri porque porque eu não passei na AFA. Ainda tem muita vida depois disso. E foi isso o meu maior aprendizado. Que bom, que bom. Isso que você falou da Clarice é engraçado, né? Porque tem certos autores, assim, que conversam com a gente num nível que é quase que, é mais do que visceral, é anímico, conversa na alma. Tem autor que é visceral, tem autor que faz você sentir certas coisas, assim, o estômago embrulha, né? Mexe com as suas emoções físicas, mas tem autores que expandem a sua consciência. Clarice é uma dessas. É uma dessas. Eu também. Até já tem um tempo que eu não leio, eu parei. Eu tava relendo A Descoberta do Mundo, né? Aquela coletânea de crônicas. Aí eu parei agora. Mas eu gosto sempre de ler pelo menos uma crônicazinha dela por dia. Porque é um hábito que vai construindo de fato aquela personalidade, aquele propósito que o Baltasar Gracian coloca diante dos nossos olhos, ser uma pessoa. A gente olha pra ela e fala, ela era uma pessoa. Eu não sei se eu sou, mas ela era. Eu posso chegar um pouquinho perto dela ali, absorvendo um pouco desse conteúdo dela. Muito bom, muito bom. Então, essa grande transformação é de fato a construção da sua personalidade, dessa maturidade, nessa transição de insegurança, de medos bobos para chegar mais longe, para de fato estar de cabeça erguida. Isso isso está à altura de estudante aprovado, né? Ser um estudante aprovado é isso. Não é você necessariamente passar em tudo o tempo todo, mas é você saber que vai chegar a sua hora, você não desistir, você não ficar desanimado, você não ficar com medo, você não ficar acovardada diante do desafio. E é o que aconteceu com você. Aquela frase da Clarice também, né? Eu tenho medos bobos e coragens absurdas. E eu acho que resume bem a minha cabeça. É isso mesmo. É isso mesmo. Muito bom. E outra coisa que você falou interessante é do potencial, né? Uma vez eu vi o Jordan Peterson falando no podcast dele, um negócio assim, que a maioria das pessoas que iam no consultório dele nunca tinham ouvido ninguém dizer que elas tinham algum potencial. Nunca ouviram ninguém dizer que acreditava nelas. E essa era a fonte de grande parte do sofrimento psíquico delas. E depois, quando eu fui olhar o meu trabalho como professor, como neuropsicopedagogo, como orientador de estudos, diretor intelectual, é isso. Na verdade, é mostrar para você, eu tenho que parar, simplesmente olhar para você e ver. Peraí, eu tenho mais experiência do que você, então eu tô conseguindo ver qual é o teu potencial, que você não vê. Então deixa eu te mostrar qual é. Vai nessa direção aqui. E é isso que falta na maioria das pessoas, porque aqui no Brasil é o contrário, né? Muitas vezes você tem um pai, uma mãe, pai e mãe quer te proteger, aí em vez de te incentivar, te joga pra baixo. Não, tira essa ideia da cabeça. Porra, você quer fazer o que? O professor Olavo falava, né? A mãe do americano, o menininho fala, mãe, eu quero ser astronauta. Ele fala, tá bom, meu filho, vamos lá na loja comprar uma roupa de astronauta. Vamos ver o que você tem que fazer pra ser astronauta. Aí o brasileiro fala, né, pra mãe, mamãe, eu quero ser astronauta. Tinha de ser besta, menino, tu mora na favela, vai ser pedreiro, pô. Você joga assim na cara de você. Não, peraí.
Tá bom, astronauta realmente é um negócio muito longe, mas, pô, dá pra ser, sei lá, aeromoça. Já tá quase lá, já tá no céu, né? Ô, professor, Pode falar. antes do Rai começar, o senhor comentou sobre o incentivo, né? E eu acho que com a ela a gente pode perceber muito essa questão de incentivo, porque ela nunca tinha comentado essa parte da redação, mas imagina se o senhor tivesse incentivado, a gente não leria os textos que ela envia, né? Quem vê não pensa, né? É Mas verdade. quem diria que a Ayla poderia escrever aqueles textos tanto no escuro quanto na própria Ford que ela já enviou, né? O quanto aquela sua pequena ação e incentivo para ela gerou É verdade. Né, e são coisas que eu até peço a Deus que haja sem muito da minha consciência, pra eu não estragar. Que o Espírito Santo haja e eu nem perceba, pra eu não fazer merda no meio do caminho. Sabe? Pode ir, Henrique. Agora, mesma pergunta, né? Assim, o que mudou aí da água pro vinho? O que você nota que antes parecia impossível e hoje você vê como um fruto aí desse nosso treinamento? Professor, é a mudança mais... A principal, assim, foi enxergar o estudo não como uma coisa chata, né? Como é tipo assim, é você enxergar ele hoje, eu enxergo como algo, um sacrifício, né? Você abdicado agora por causa que você sabe que se você continuar, o futuro guarda coisas boas. Não é questão, assim, de quando, mas é que você vai, né? É realmente a potência, né? É você Sim. confiar no processo em si, né? É você errar várias vezes, mas assim, você saber que aqui, cara, isso aqui uma hora vai dar certo, sabe? Vai chegar a minha vez. E essa questão da leitura foi outra coisa, né? Você, assim, me incentivou a ler coisas assim que eu nem imaginava, né? Por exemplo, eu tô aqui com Santo Agostinho agora. Ler um santo, cara, eu falei, caramba, eu? Coisa de 4 anos assim, falei, não, capaz, santo, eu vou ler coisa de santo, mas, cara, é coisa assim que hoje eu leio e falo, mano, tá, isso aqui era uma coisa assim que eu ia estar perdendo muito se eu não tivesse continuado, né, no, no processo dos estudos, né. E, tipo Sim. assim, essa foi a mudança, é, é, é principal, assim, é você ter a confiança que você pode sempre alçar voos maiores, né, do que Uhum. você no início não acreditava que era impossível fazer. E isso aí, cara, é uma É, coisa assim, é só engraçado tem isso, né? a... Porque a gente sempre tem essa tendência, assim, de pensar, assim, ah, pô, eu vou ler essas coisas, eu vou ler esses livros. Mas por que não? Por que você não? Né? É uma pergunta que Santo Agostinho faz até nas Confissões, né? Quando ele olha para ele vivendo aquela vida de pecado, ali buscando dinheiro, buscando honra, não sei o Militar quê, de aí santo, contam mas não para ele hoje. dos monges, né? Que estavam lá fazendo voto de castidade, estavam mudando de vida. Ah, mas se eles sim, por que eu não? Por que eu continuo aqui nisso, nessa mediocridade, nessa pequenez, nessa mesquinhez? Por que eu não dou esse salto também? E tá aberto a todo mundo, é mais no tempo que a gente Ele é um humano vive. igual eu, né? Pô, É, como é que pode um humano que nasceu igual eu fazer essa coisa? Então, exato. cara, é exatamente isso. É você espelhar mesmo, né? Por causa que você Sim. sabe que é possível. Se outro fez, é possível. Mas aí É você tem que óbvio. confiar muito no processo, né? E essa confiança, assim, é algo que você ajudou muito nessa questão em si. Muito feliz de saber disso. Muito bom. E você, Isabela? Bem, eu acho que uma das mudanças que eu percebo muito é a questão da segurança, né, nos estudos. Antes eu estudava e não tinha tanta convicção de que eu poderia alcançar voos mais altos ou confiar em mim mesmo de que eu era capaz. Sim. Partia muito desse princípio de que, caramba, é muito difícil, eu não vou conseguir. E eu acho que é até engraçado, uma das matérias que eu achava que eu não conseguiria, eu consegui. E a que eu consegui, eu não consegui. Eu acho que nisso eu percebi, né, que às vezes a gente tem umas inseguranças, ó, que nós mesmos
botamos em nós, ficamos refletindo, matutando, que às vezes é só isso, só palavras, não passa disso, da gente repetindo palavras vazias para nós mesmos. Acho que a Isabela, de 3 anos atrás, não imaginava que teria essa maturidade, essa plena confiança na providência divina e nos seus esforços de que se ela afiasse o machado, coisas boas vão vir no caso, de que não necessariamente é no meu tempo, mas sim no de Deus, principalmente essa parte de confiar, né? Porque eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, então Pô, as se você coisas não a falasse, longo eu não ia tempo, perceber, não. Se você não falasse, eu não ia notar, não. as coisas muito a longo tempo eram meu calcanhar, porque o que na verdade o que saía do meu controle, né? O que eu não posso resolver ou controlar me agoniava. E de um tempo para cá eu percebo também essa nova virtude de ter plena convicção na providência divina. Eu faço a minha parte e Deus tem um plano. O Senhor me disse no áudio pós-afa de que eu estou vendo apenas uma pintura, enquanto Deus está vendo o quadro geral. E isso ficou matutando acho que a AFA foi em agosto, estamos em quase novembro, né? Então, algo que está matutando bastante tempo. E que eu entendo agora, né? Eu confio. Essa parte da espiritualidade foi. Não que eu não tivesse, eu ia à missa, eu participava, só que, querendo ou não, essa parte de apenas confiar e eu estar em plena confiança, de sentir que algo vai acontecer, em tempo certo há de acontecer. E eu não tinha, eu apenas falava, não, eu sigo a missa, eu presto atenção, sei o que acontece, participo, mas acho que era meio morno, né? Você não confiava 100%, não tinha uma entrega. E também percebi também com a novena, na qual acabou que nós fizemos também, eu perguntei, nós fizemos e também é uma parte muito legal você pode perceber que todo mundo falou da quaresma, Sim. foi uma virada-chave para nós, porque principalmente para mim foi essa parte mais diária. Eu sempre quis uma aproximação maior, como eu disse, eu era um pouco morno nessa parte da espiritualidade, e com a quaresma eu vi que, caramba, é simples você ter uma intimidade com Deus, é algo simples. Você não precisa rezar as mil Ave Maria, ler a Bíblia de ponta cabeça, de trás para frente, de frente para trás. É simples, você apenas buscar uma ler. Essa semana eu tive uma explosão, a minha cabeça explodiu porque eu descobri que a aviação tem uma padroeira. Eu não sabia que era Nossa Senhora. Eu falei, como eu não sabia? Por que eu não sabia que tinha uma padroeira? Nossa Senhora, padroeira da aviação. E eu não sabia. Eu fiquei chocada. E assim, vendo a história, falando, caramba, e eu não sei se você conhece, é de Loreto, né, Laia? Conheço. De Loreto. Nossa Senhora de Loreto. Você olha assim e fala, caramba, que imagem diferente. Só que e surge a curiosidade de pesquisar e foi nisso que eu falei, cara, não preciso de muito para ter intimidade. Simples pesquisar o que cada detalhe daquela imagem significava, eu falei, caraca, são muitos detalhes, pequenos detalhes que fazem a diferença. Que tem tudo. Eu acho que uma frase que eu falo, que eu acho que é verdade, que não existe coincidências. Coincidências são Deus nos guiando. E aquela imagem que você olha e fala, cara, não é coincidência ser vermelho ou ser dourado. Tem um motivo por trás. É um motivo. Tudo é muito planejado. E eu acho que é isso que a maior diferença, a maturidade, o crescimento exponencial que eu tive como pessoa, como indivíduo, e tanto na parte acadêmica, na parte física e na parte espiritual. Eu acho que a pessoa que me conhece há pelo menos 3 anos, ou menos, né? Porque cada dia vamos evoluindo mais. Então, a diferença é muito grande do meu eu há 3 anos e do meu eu para cá. Que bom. Que bom. Graças ao bom Deus, né? Porque isso é a construção da aprovação mesmo. É esse todo dia botar o tijolinho ali, todo dia chegar um pouquinho mais para frente. E eu acho que isso que você falou é o mais importante. Talvez seja o mais importante dessa entrevista toda aqui. Entender que para que eu de fato tenha fé e viva uma vida boa, eu não preciso de shows de pirotecnia
coisas muito elaboradas, eu não preciso ser... É São José Maria Escrivá que fala, né? Um grande paradoxo. É mais fácil ser santo do que sábio. Não, é mais acessível ser santo do que sábio, mas é mais difícil ser santo do que sábio também. Mas todo mundo pode ser santo. Ser sábio nem todo mundo pode. Mas também é mais difícil ser santo. É mais difícil por quê? Porque é uma coisa tão simples, é como nosso Senhor Jesus Cristo fala, né? Eu te louvo, Pai, porque escondeste essas coisas dos grandes e dos sábios, dos poderosos deste mundo, e as revelaste aos pequeninos. Você tem que se fazer pequeno, e se fazer pequeno dói. Dói muito pra gente. Por exemplo, quando a gente olha pro caso concreto, né, do estudo pro concurso, dói muito não saber se todo o esforço que eu tô fazendo, ele vai trazer o resultado que eu quero ou não. Mas aí, em nenhum momento eu paro pra pensar, mas será que o resultado que eu quero é o melhor resultado? É o resultado certo? Será que o que eu quero aqui realmente é pra mim? É porque eu botei isso na cabeça, sabe-se lá de onde. Mas eu fico apegado àquilo ali. Aí entra Marco Aurélio, né? Nas meditações dele. Como um louco que estivesse num porto olhando para as gaivotas voando no céu, se apaixonasse por uma delas e ficasse extremamente transtornado porque ela tá indo embora. Quem ficou apaixonado foi você. Você que é maluco, porra. Você que tá olhando pra gaivota no céu e apaixonando por ela. Você não sabe se aquilo é pra você, se aquilo é bom realmente, se aquilo tem substância, se aquilo é concreto. E é o que a maioria das pessoas hoje vive, né? De doideiras, de fetiches, de loucuras que elas botam na cabeça. E nem para um segundo pra pensar assim, pô, mas isso aqui é de acordo com a vontade de Deus? Isso aqui é de acordo com a realidade? Isso aqui de fato é pra mim? Então, essa postura de eu vou me esvaziar dói. Esvaziar o ego dói. Esvaziar o ego para fazer um simulado e descobrir que você tá errando dói. Esvaziar o ego para você encarar uma reprovação e falar, cara, isso aqui também é parte dos planos de Deus. Isso aqui também tem uma mensagem para mim. Isso aqui também é uma coisa que tem alguma importância na história, na biografia da minha vida. Isso tudo dói. Mas isso pode, diante disso, eu tenho duas opções. É a cruz. Diante da cruz eu tenho duas opções. Posso ser São Dimas. Posso pedir a misericórdia e ainda hoje estarei no reino dos céus. Ou posso ser o outro, que a gente não sabe nem o nome dele, fica lá blasfemando, esperneando na cruz. Ah, tu é filho de Deus mesmo, me tira disso aqui. Morreu de forma ignominiosa, né? O filme do Mel Gibson mostra isso muito bem, né? Vem o corvo, come o olho dele, pra ele deixar de ser besta, né? Come a língua dele. É isso, são as duas opções que a gente tem diante da cruz. A cruz é a vida, não tem o que fazer. É a articulação do tempo com a eternidade. O símbolo da cruz é isso. Agora, quem sou eu diante da cruz? Eu sou bom ladrão ou eu sou mau ladrão? Não tem muito o que fazer. E as pessoas não querem, né, encarar essa realidade. Aí se escondem por trás dos status, se escondem por trás daquelas coisas mirabolantes. Ah, não, porque eu tenho que saber a Bíblia toda em latim, em grego, em hebraico e aramaico. Pô, trabalho que vai dar saber isso, cara. Ajoelha e reza uma Ave Maria aí, pô. Pô, reza um Pai Nosso, é melhor, cara. Começa por aí. É legal entender latim. Eu gosto mesmo, eu sou favorável. Pessoal, vocês sabem muito bem quanto que eu falava no estrategista, né? Estuda latim, latim é bom, pô, é bom. Mas não é necessário para sua salvação. E não é necessário para você viver bem agora. Certas coisas a gente precisa olhar assim, pô, o que faz da minha vida boa agora? Isso eu acho que é algo que o concurseiro, o vestibulando, tem muita dificuldade de entender. Eu posso ter uma vida boa agora. E isso é a substância mesma da minha aprovação futura. É ter uma vida boa agora. É começar a construir hábitos que vão me solidificar, hábitos que vão fazer de mim uma pessoa de verdade. Não é ser uma marionete, não é ser mais um no meio da multidão, digamos assim. É ter substância. É ter certas coisas que me definem, que definem a minha personalidade, que me aprimoram. Aguçar minha inteligência, melhorar minha vida espiritual. São coisas fundamentais. Isso é forjar uma aprovação, né? Isso é construir uma aprovação. Isso é, assim, de fato, a forja do estudante aprovado. No sentido de, como é que eu me torno alguém que é digno da aprovação que eu almejo? Como é que eu me torno esse tipo de pessoa? Não é um passo de mágica. A gente nunca vê um grande campeão, né, que surgiu do nada. Um Ayrton Senna não surge do nada. Um Kobe Bryant não surge do nada. Da mesma forma, um aprovado não surge do nada. É com base naquilo que o cara constrói todos os dias. Aí você vai puxar, né, na vida, tu vê um Senna, né, o cara profundamente devoto, profundamente religioso.
Aí tu vai vendo, quando o cara não é religioso, tipo Kobe Bryant, não é religioso, mas ele tem uma postura filosófica tão bem estabelecida que aquilo é, de certa forma, uma religião natural. Tu leu o Mamba Mentality do Kobe Bryant? Esse cara aqui era religioso, ele só não sabia. Ele não tinha noção. Mas ele tava no caminho direitinho, tava fazendo coisa boa, só faltou os sacramentos, mas ele tava indo numa direção legal. É isso que as pessoas não entendem. Se não tem essa solidez, se você vive essa vida de massa, do homem massa contemporâneo, você não desenvolve essa sua personalidade, não dá pra você fazer uma prova e ir bem. Qualquer prova, a menos que seja uma prova inútil, né? Uma prova que ninguém quer saber, aquelas provas, vai fazer essa prova aí, só pra fazer, aí tudo bem, tudo bem. Mas uma coisa difícil, de alto nível, impossível. Impossível. O senhor falou aí desse adiar a vida, né? De não querer arcar com as próprias ações. Eu lembrei de o livro que eu tô lendo agora, que é sobre a brevidade da vida, que o senhor Maravilhoso. indicou ano passado, né? No lançamento da Fraternidade, eu acho. E eu ganhei de Natal, mas eu só consegui começar a ler agora. Porque eu falava, não, acho que eu não tô pronta, não. Acho que eu não tô pronta, não. Aí toda vez que eu começava, não é o momento. E realmente acho que tem isso com livros mesmo. Tem livros que realmente tem um momentinho certo. E eu peguei ele pra ler agora e cada página, eu acho que é o livro menorzinho que eu tenho, de todos. Mas é o que eu vou mais demorar pra ler. É porque é pra saborear, né? Ele é pra saborear. Pô, professor, cada página eu fico, meu Deus, como a gente adia tanto a vida por medo da própria presença, às vezes, por medo de um tédio, sei lá. Hoje em dia, né, com tudo tecnológico, com tudo fácil, Reels e não sei o que lá, é fácil não querer fazer nada. E esse livro tá me mostrando muito isso. Porque, como o senhor falou, a vida é agora. Tá acontecendo agora. Eu quero passar na prova tal que vai acontecer tal dia, mas eu tô vivendo agora, não é o dia da prova. Eu acho que isso também é muito importante. Saber É verdade. ter o presente enquanto planeja o futuro. Isso acontece. O próprio Seneca fala isso, né? É até quando você relê um livro, a mensagem vai ser totalmente outra. Se você lê agora um livro e daqui uns 2 anos você relê ele, cara, vai ser assim, algo assim, caramba. E aí eu não lembro disso. E isso aqui é importante hoje. Então, isso acontece com as reprovações, né? É uma analogia boa, tipo assim. Cada reprovação é você reler ele. E você tem uma interpretação cada vez mais aguçada sobre. Sim. Inclusive, né, do que exatamente você quer. Porque às vezes a gente se ilude, né? Às vezes uma reprovação, ela também traz essa reflexão, assim, pô, eu quero isso aqui de verdade? Ou meio que tô fazendo esse negócio aqui porque pareceu uma boa ideia no momento, né? Tem disso, né? Às vezes a gente faz uns negócios assim que não tem nada a ver, a gente botou na nossa cabeça, sabe-se lá por quê, e só depois parando pra refletir um pouquinho a gente nota assim, cara, isso aqui é doideira. Eu tô meio maluco. Mas é isso, vocês. Qual a última mensagem aí que vocês têm pra deixar pra quem assistiu esse vídeo até aqui? Começando pela Ayla. Ai, meu Deus. Eu acho que o que eu diria para mim, que estava começando também, que eu acho que muitas pessoas estão onde eu estava um dia com medo, sem saber se eu ia acertar ou não. Não pense muito, só faça. Não fique pensando muito se vai dar certo, se vai dar errado. Faça o seu melhor com as condições que você tem. Eu acho que isso é muito clichê, mas não tem para onde correr. Se você for muito viciado no celular, tente evitar, troca alguns hábitos aí, pô, acorda cedo. Eu aprendi que tomar sol muda muita coisa na vida de uma pessoa. Verdade. Então, como eu falei, planeja o futuro, mas não esquece onde você tá. Você tá aqui agora. Viva aqui agora. Aproveite as pessoas que estão ao seu redor. Graças a Deus, a família que Deus me deu é maravilhosa. Eu não tenho nem como agradecer, porque todos os momentos de dúvida, nervosismo, eles estavam lá para mim. Meu pai me aconselha muito, minha irmã também, minha mãe também, todos, minha avó também. A minha avó é quase best friend dos senhores.
ela já conhece como se fosse membro da família, assim. Então, forte abraço pra vovó da Ayla aí. Forte abraço aí. Mora no meu coração também. Não conheço a senhora, mas reze por mim. Que oração das velhinhas é a mais poderosa que tem. É o que sustenta o mundo. Oração das velhinhas. É isso. Então reza por mim, Então, vovó. eu vou avisar. Ela vai assistir isso do começo ao fim, tenho certeza. Mas pra vocês que assistiram até agora, não desista. Por mais difícil, assim como o professor falou, pode ser muito difícil. Acredite, eu passei pelo mesmo. Pode ser muito difícil. Alguns podem dizer que para você é impossível, que você nunca vai conseguir. A AFA, em específico, pô, era o Brasil inteiro contra 4 vagas. E eu não desisti. Meu pai sempre falou, minha filha, você já botou milhões para trás só de você ter se inscrito para fazer a prova. Porque muita gente vê o edital, vê pouca vaga, fala, vixi, isso aí eu não tenho nem chance, não vou nem fazer. Então, não se comparem, foquem no objetivo de vocês e façam. Não fiquem pensando em fazer, não fiquem pensando, segunda-feira eu começo, né? Que tem essa na alimentação, mas não façam isso nos estudos de vocês também. Façam agora, pode ser uma quinta-feira, pode ser um sábado, um domingo, faça agora. Planeje, não vá nessa de que não precisa de planejamento, precisa sim, na verdade é muito necessário. Então planeje, saiba o que você vai fazer, crie metas, pequenas ou enormes. Sonhar é de graça, né? Todo mundo fala, sonhar é de graça, mas também se não houver nenhuma execução, vai ser só um sonho. Então, façam o que vocês podem e não desistam de vocês, não se comparem com pessoas que às vezes a gente nem sabe se realmente está tão feliz assim. Então, façam o que vocês podem e não desistam. Isso que você falou agora é muito importante, né? Ainda mais nesse tempo que a gente vive, né? Porque o pessoal fica vendo maluco no Instagram, assim, que parece, nossa, mas esse sujeito não, ele tem a vida perfeita, né? Pô, a vida desse cara é maravilhosa, muito boa. Você não sabe quem é o sujeito mesmo, assim, por trás do Instagram, né? Quem é o sujeito lá por trás do YouTube. A gente tem que ter muito cuidado com isso, mas muito, muito, muito mesmo. Porque é muito fácil cair nessas doideiras de viver uma vidinha perfeita, ficar fingindo que é uma coisa que você não é. E aí você se sente na obrigação, por exemplo, nos estudos isso é mais claro até do que em outras coisas, na religião também, né? No estudo e na religião. O cara bota lá, ele bota uma marra de santo, de estudioso, disso, daquilo. Você não sabe o que ele faz quando tá lá no quarto dele escondido, né? Você não sabe como é a relação dele com a esposa, você não sabe como é a relação dela com o marido, você não sabe o que passa na cabeça daquela pessoa, de fato. A gente tem que ter muito cuidado, mas muito cuidado, porque senão a gente está se comparando com um ideal, não com um ser humano real. Está se comparando com uma ideia. Na literatura também, né? Porque quando eu era mais nova, eu acompanhava muitos youtubers ali de leitura, que liam 50 livros por mês, que não sei o que lá. Eu não tô lendo nada, né? Só que, pô, pega a média de um brasileiro. Eu tava me comparando com uma pessoa que eu nem sei se leu, se eu perguntar, pô, o que você achou desse livro? Será que vai me saber me dizer? Então, assim, não tem como saber. Eu, quando comecei a ler literatura, mais especificamente Fernando Pessoa, eu ficava me comparando muito, tipo, meu Deus, eu não sei muito dos heterônimos, eu não tenho conhecimento tão a fundo sobre quem é quem. Mas, pô, ganhei os livros dele, a obra poética, melhor presente de toda a minha vida. Ganhei a obra poética. Pô, comecei a ler, tem esse livrinho aqui também, tá até aqui. Manual da Literatura, isso aqui mudou a minha vida, senhores. tem certinho sobre cada heterônimo. Pô, isso aqui eu levo na bolsa. Eu não sei o que vai ter nos lugares. Eu não tô fazendo nada aqui no ônibus, no negócio. Vou ler sobre Fernando Pessoa. Qual será a personalidade de hoje, né? Então, não se comparem. A gente nunca sabe o que as outras pessoas realmente fazem fora das câmeras. E é verdade. E esse negócio, principalmente de livro, isso aí a gente tem que ter muito cuidado. Mas muito cuidado. O cara vem, não, porque eu leio 50 livros por ano. Pô, cara, assim, tá bom. Tu tá falando que leu, não vou dizer que não lê. Agora, só o fato de você já abrir a boca pra ficar arrotando quantos livros tu lê por ano já diz alguma coisa sobre você, né?
Já mostra alguma coisa aí sobre a tua falta de inteligência. Como dizia o Dr. Freud, todo excesso esconde uma falta. Isso aí é uma coisa. Eu digo isso com conhecimento de causa, porque eu era um desses. Eu ficava lá, não, porque eu li esse ano, não sei quantos livros. Eu era uma besta quadrada. Era burro pra cacete. Por isso mesmo queria me esconder por trás de uma muralha de livro. Que segundo o fulano de tal, ficava decorando frase, pronto, ficava decorando essas coisas. Então, o que me salvou? O amor à sabedoria. Foi a filosofia que me salvou. Se não fosse, ele continua sendo uma besta quadrada. Um dos homens mais inteligentes que já pisou nessa terra, ele gostava de dizer que não sabia nada, né? Não, só sei que eu não sei nada, não. Eu saí lá do oráculo de Delfos, eu falei, mas por que ele me considera tão inteligente? Eu sou um idiota. Então, você percebe assim, o Sócrates era assim, aí eu queria me achar o inteligentão. Então, algo sobre mim estava meio estranho, né? Algo sobre mim estava meio estranho. Eu passei a adotar como regra prática para minha vida. Evite falar coisas que Sócrates não falaria num dos diálogos platônicos. E eu falei, olha, assim dá para ficar mais inteligente. Sócrates não falaria, pessoal, olha, eu li não sei quantos rolos de pergaminho esse ano. Não falaria, não. E você, Henrique? Uma mensagem final aí que você tem pro pessoal. Eu vou ser bem objetivo. Confie no processo, reze, faça questões e repita. E essa aí é a chave. Se eu fosse dar uma dica hoje, é isso. É essencial. Com confiança, rezar e faça questões. É importante. Não adianta só o cara também ficar, não, mas eu rezo, Não. Eu rezo 3 rosários. Sabe? Assim, tá, mas se você não estuda, não faz questão, aí fica difícil, né? E você, Isabela? Eu acho engraçado até que o Raik falou, que era uma das coisas que essa semana eu acabei o livro que o senhor recomendou, A Única Coisa. E esse também é um conselho, leia A Única Coisa, porque lendo agora eu percebi que era muito do que eu pensava quando comecei, só que eu não tinha nada para embasar. Por exemplo, a arte de dizer não. Quando eu dominei, foi um caos instaurado na família. Era um não que não tinha fim. Só que eu não tinha um embasamento. E querendo ou não, o livro ele traz o Gary Keller. Ele fala muito sobre isso. Quando você diz não para uma coisa, você está dizendo sim a outra. E quando você diz sim para uma, está negligenciando outras. E ele dá pelo menos esse embasamento que muitas das vezes a gente consegue chegar a esse senso, só que não a gente fala, não, é coisa da nossa cabeça, mas não é verdade. E eu acho que esse é um dos meus conselhos. E o outro é o que o Raik falou. Eu fui fazer hoje as lições do livro, ontem eu acho, e tinha lá o que eu quero, a única escolha para 5 anos, para 1 ano, e a única escolha diária. Quando eu acabei de escrever, eu percebi que estava lá o título do grupo do senhor, Estude Lutierre, porque de fato era a única coisa no dia, estudar, rezar e treinar, e lutar também, porque o senhor ensinou também que além da parte intelectual, a parte física também é muito importante estar acompanhando. E Com certeza. eu acho que é isso. E lembrando, professor, foi mal, Luísa. Vai lá, vai. Mentira. Mas era só isso, que o senhor fala muito que a gente afia o machado, mas é de Deus que depende a vitória. E quando a gente começa a entender isso, as coisas ficam mais fáceis um pouquinho. É verdade. O senhor disse, professor, que o estudo bem feito é uma forma de oração. E, cara, isso aí é uma verdade, né? Porque, tipo assim, eu não sei vocês, mas a vocação minha não é sacerdotal, né? Eu sou um mero leigo. Então, é fazer aquilo, é santificar o cotidiano, né? O estudo, sim, coisas simples que você faz, só que com o objetivo que mira na onde? Em Deus, né? E o estudo bem feito é uma forma de oração, né? Porque é sacrifício, é você se abdicar de algo agora por causa que você sabe que isso vai te beneficiar no futuro, né? E a oração é isso, né? Não no benefício em si, mas em si no fruto que a oração traz por agora, né? E o estudo é isso, é você aprender no momento e para a vida inteira. O estudo ele nunca acaba, né? Ele é constante.
E quando a gente passa a pensar dessa forma, o nosso poder de ação, assim, se multiplica milhões e milhões de vezes, né? É uma coisa que, às vezes, os outros não conseguem nem entender exatamente o que a gente está fazendo, né? Porque, de fato, a gente para de olhar pro estudo como um peso, como um problema, como, né, um negócio, né, tem que fazer esse negócio, né, tem que estudar, que saco. Não, peraí, isso aqui é o sentido mesmo do meu agora. É por isso por isso que Deus fez esse dia. É para que eu me sacrifique nisso aqui. Eu tô na oficina de São José. Olha que coisa maravilhosa. Né? Eu tô aqui trabalhando, de fato. Tô cortando madeira, tô pregando prego. Pode parecer uma coisa boba, mas não é bobo, não. Isso aqui é a substância mesmo da minha santificação. Quantas pessoas têm essa consciência? Nenhuma. Cria uma dicotomia, né? Uma falsa religião, uma religião em que você... Não, quando eu tô na igreja, eu tô na religião, mas aí eu saio, eu não... Não, isso aí você vai virar um imbecil, é isso que vai acontecer contigo. Não vai conseguir exercer nada no mundo. É por isso que o Papa Francisco enfatiza tanto, igreja em missão, igreja em missão. Se você não tem isso na cabeça, você não tem nada. Tua religião é uma caricatura, você acha que você tem que ficar agindo de certa forma estereotipada. Você vira aquela carola, né? Aquela criatura carola ali, que tá sempre rezando uma novena, fraquinha, né? É como diz o ditado, não é cruz pra fora e peito pra dentro. É cruz pra dentro e peito pra fora. Exatamente. Exatamente. Não, professor. Cronograma. Pelo amor de Deus. Pode falar, Isabel. Há duas coisas que o Raik falou. Uma é a oração de São Tomás de Aquino para os estudos. O hábito dela é muito bom. Começar a rezar antes de estudar. E outra coisa é que eu lembrei muito da Beata Tiara Lúcia, que uma vez ela falou que antes ela não tinha nada para oferecer e naquele dia ela tinha as dores que ela estava sentindo. E eu acho que é um pouco nessa parte que a gente tem que pensar sobre os estudos. A gente não tinha nada para oferecer, só ficava mexendo no telefone, vendo televisão, vendo séries. Agora a gente pode oferecer o estudo, como o Raik disse, o sacrifício daquele tempo, o sacrifício de passar com a família, de não ir a um lugar mais festivo, mais animado, de fechar no quarto, ficar você e Deus. Então, eu acho que nada e ninguém melhor para estar na tua companhia do que ele ali. E não tem como fingir, né? Esse é o principal também, assim, porque tem muita gente que até quer, né? Quer ficar fingindo que tá estudando e tal, mas vamos lá, você vai fingir, mas você vai chegar na prova e você vai reprovar, então não vai adiantar muita coisa. Não vai adiantar nada, na verdade. É melhor você ser sincero e parar de palhaçada. E isso nos dá uma sensação de realidade muito grande também. Quando a gente passa a olhar por esse prisma. A gente para de cair na nossa própria ilusão, no nosso próprio ego. A gente passa a olhar para as coisas como elas de fato são. E perde até um pouco do interesse em ficar fingindo, em ficar fantasiando uma coisa que não é. Não tem mais interesse, não. Ou eu faço de verdade, ou eu não faço. Ou eu sou mesmo, ou eu não sou. Esse santificar o cotidiano é o sentido mesmo da vida do leigo. A gente precisa botar isso na nossa cabeça. Nosso sentido é santificar o nosso dia a dia, que parece tão chato, que parece tão incômodo, que parece tão isso, que parece tão aquilo. Só parece. Por quê? Porque a cruz é isso mesmo. Antes de Jesus aparecer lá durante os 3 anos de vida pública, né? Ele passou 30 cortando madeira e pregando prego numa carpintaria em Nazaré. Nazaré. Tipo assim, não podia nem, sei lá, né? Em Roma, em Milão, né? Um lugar assim, não, Nazaré, que não tem nada. Uma vilazinha no meio do nada. Nem muito bonito o lugar né? É deserto. Semidesértico o ambiente. É isso. Esse é o sentido da minha vida. É isso que Santa Teresinha ensina com a pequena via dela. É isso que São José Maria Escrivá bateu tanto na tecla ao longo do século XX. E que muita gente ainda não entende, mas a gente botou aqui, eu acho, um tijolinho no muro de compreensão de muita gente com essa entrevista. Que bom. Que bom. Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu fico muito feliz mesmo de ter podido fazer essa entrevista com vocês aqui. E eu espero que isso dê frutos a aqueles que assistirem, né? Principalmente nessa compreensão da importância de mudar desde agora. Né? Parar de ficar idolatrando o concurso. Entender que essa mudança é diária. A aprovação se constrói todo dia. E se constrói todo dia pela construção da sua própria vida. Dessa forma aí, né? Então, forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.